Este programa é livre para todos os públicos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias, aqui no Brasil, mas também você que está no exterior, além Brasil, e nos acompanha neste momento de oração. Um grande abraço para os nossos irmãos portugueses, a nossa Canção Nova de Portugal aí tão querida, e este povo que nos ama tanto. É interessante, faz tempo que eu não vou, em peregrinação, não vou para Portugal, mas interessante, estando lá, o povo acompanha mesmo a gente, o povo reza junto conosco, nos ama, então nossa gratidão ao povo português. Mas claro, você que não está em Portugal, mas está em outros lugares, aí, em outros países, se sinta também abraçado e acolhido pelo Pai das Misericórdias, Márcio? Também mando meu abraço também para esse povo querido, um grande abraço, um abraço bem apertado mesmo, também para todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham o Brasil afora, em tantos lugares deste Brasil, pela internet, pelas nossas mídias. Seja muito bem-vindo. Vamos orar ao Pai das Misericórdias. Vamos orar ao Pai das Misericórdias e quero partilhar com vocês, queremos partilhar com vocês um elemento bem significativo aqui no santuário, diante da construção que foi acontecendo aqui no santuário, é a cruz. A cruz, claro, é um sinal comum, não é? Nas igrejas, nas capelas, no santuário, mas é bem significativa a cruz também aqui para nós. Eu quero partilhar para vocês nesse sentido. Do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Depois Jesus começou a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Jesus, ele acolheu por obediência o encargo que o Pai lhe confiou. De quê? De vir aqui a este mundo, de ensinar, de fazer discípulos, de curar e salvar. Ele recebeu esta responsabilidade do Pai, do Criador, do Pai das Misericórdias. E ele ensinou também aos seus discípulos que eles deveriam tomar a cruz. A cruz era algo temporário? Não. A cruz de cada dia. A cruz de cada dia. O sacrifício de cada dia. A oferta de cada dia. O amor de cada dia. Não encaremos a cruz, e normalmente nós fazemos isso mesmo, a cruz ainda como um peso, como algo difícil, como algo... Não, encaremos a cruz de maneira diferente. Eu dizia aqui do santuário, da construção do santuário, e o elemento da cruz, que você percebe lá no topo, é claro, da construção, estava programado para colocar aquela cruz ali por volta do mês de março, não deu certo, maio, a cruz foi içada, não encaixava e tudo mais, a construção que demorou um pouquinho para ser concretizada. Eu sei que passou o tempo, junho, julho, não deu certo, agosto, e aí chegou setembro. E o Padre Jonas estava passando por aqui, o pessoal da construção queria até colocar a cruz de forma escondida do padre, para ele não perceber, ou então que ele percebesse só quando a cruz já estivesse lá, uma surpresa, já tivesse colocado. Queriam fazer uma surpresa para ele, mas não conseguiram. A cruz não encaixava de jeito nenhum. O Padre Jonas passou por aqui, rezou, deu a bênção na cruz, e aí sim a cruz foi içada e foi encaixada. Que dia era este? Dia 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz. Então o Padre Jonas e o conselho, naquela época da Canção Nova, viu como um sinal a cruz e como um dia que deveria ser comemorado aqui na Canção Nova, o dia da exaltação da Santa Cruz, comemorado aqui no santuário, dia da exaltação da Santa Cruz.
E depois, Márcio, estando aqui, né, no santuário, conversando com os sacerdotes, conversando com os irmãos, de fato, não somente porque foi no dia 14 de setembro, que a gente já poderia de fato comemorar, porque coincidiu, né, porque a providência de Deus nos visitou novamente, mas porque também tem o significado de que onde é que o Pai mais amou a humanidade? Não foi na cruz? Então, por isso que nós também comemoramos a exaltação da Santa Cruz como o grande amor do Pai pela humanidade, por cada um de nós. Muito significativo, e como a gente diz aqui na Canção Nova, porque aprendemos assim, nada é coincidência, tudo é providência. Essa providência amorosa do Pai, que a gente vê nas palavras do Senhor no Evangelho, que naquele momento, interessante, né, Padre? Me vinha isso no coração, naquele momento os discípulos ainda não sabiam da cruz, do que aconteceria. A cruz era apenas um sinal de maldição. Pessoas amaldiçoadas, assassinos, bandidos, pessoas que eram condenadas, morriam crucificadas. Mas eles não imaginavam que o Senhor seria fiel até a morte e morte de cruz. Então a cruz, ela vai ganhando um sentido novo na história, na nossa vida, na nossa existência. Por isso, reforça aquilo que o Padre trouxe. Não é um peso, mas é uma oferta de amor. Precisamos fazer esta passagem, meus irmãos. Não se trata de um peso, de algo que vai nos destruir, né? Nos colocar num buraco sem fim. Muito pelo contrário, é uma passagem, é uma oferta de amor que nós fazemos quando nós abraçamos a cruz por amor a nosso Senhor. Qual é a cruz que você está abraçando hoje? Qual é a cruz que você acordou hoje com vontade de negar, né? Quantas vezes a gente quer negar a nossa cruz? Aquilo que são as nossas responsabilidades, né? Os nossos problemas, a gente quer fugir, desaparecer, isso não resolve. O Senhor está conosco. Precisamos abraçar a cruz, como Ele próprio abraçou. Ele nos ensinou e nos mostrou que é possível. Se queremos seguir o Senhor, precisamos renunciar às nossas vontades, ao nosso eu, e abraçar a nossa cruz de cada dia, como uma oferta de amor. Não abandone a cruz, pelo contrário, tome a cruz e por amor carregue a sua cruz. Aí ela se torna mais leve. Quando nós tomamos a nossa cruz, as nossas dificuldades, as nossas lutas com amor, como fez Jesus, ela se torna mais leve. Que o Pai das Misericórdias me ajude e ajude a você a tomar a cruz de cada dia e assumir o amor do Pai em seu Filho Jesus também, em cada dia da nossa vida. Como fez a nossa irmã Adriana, que testemunhou para nós. Obrigado, o amor Padre. do Pai na vida dela. Venho testemunhar uma graça alcançada através da minha fé ao Pai das Misericórdias. Durante as missas que assisto pela TV, pedia um emprego para um dos meus filhos. E pela graça do Pai das Misericórdias, meu filho Andrei foi chamado para uma entrevista de emprego. Muito obrigada ao Pai das Misericórdias. Adriana Oliveira, Campinas, São Paulo. Amém. Amém. A graça do emprego, a graça da saúde, a graça da perseverança na fé. Qual é a graça que você necessita pedir ao Pai das Misericórdias? Com muita fé apresentemos e rezemos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos sobre você, sobre as suas intenções, sobre os seus impossíveis. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.